Flamengo estreou na Libertadores e, além de não vencer, sofreu gol. Para completar, houve ali uma certa priorização à final do Carioca, o que gerou um grande burburinho por parte da torcida e grande parte da imprensa e influenciadores aí que cobrem o rubro-negro. Afinal de contas, o Tite errou? O que eu penso a respeito disso? Qual que é a análise que o próprio Tite fez sobre isso que aconteceu e quais opções o treinador tinha para aquela partida? Vamos tentar falar sobre esse jogo com um pouquinho mais de calma, passado esse tempo aí, para tentar esfriar a cabeça, se é que ela precisava de fato estar quente? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal que a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, respondendo a coletiva junto com o Tite. Tem muita coisa que ele respondeu na entrevista coletiva, mas que simplesmente ninguém comenta a respeito, porque acho que é melhor desconsiderar aquilo que ele disse para fortalecer determinadas narrativas, etc. O Tite ele pode e merece críticas sobre esse jogo e eu vou fazer algumas delas aqui. Mas da forma como se tem feito, praticamente desconsiderando efeitos da altitude numa partida de futebol, e eu não estou falando só de efeitos de altitude relacionados à respiração dos atletas ou à quantidade de oxigênio no cérebro, o que sozinho já é uma questão muito séria. Mas também falo sobre os efeitos da altitude na resistência da bola. Você se acompanha esse canal há muito tempo, você já me viu falar sobre isso algumas vezes. Mas vamos aqui, junto com o Tite, responder as perguntas aqui, algumas das perguntas, para te ajudar aqui a ter também um pouco da minha visão sobre esse jogo. Fala, Adenor! Boa noite. O futebol, às vezes, ele te apresenta diferentes etapas. Tivesse feito o Milionários o gol depois dos 15 minutos do primeiro tempo, que botou o volume e criou oportunidade, principalmente bolas alçadas pelo lado, nós estávamos com dificuldade em fazer esse bloqueio com os dois atacantes centrais. E um erro, às vezes, excessivo de passes nossos, que não dava condição de nós trabalharmos e acionarmos os homens da frente com a melhor qualidade. Até a altitude ela proporciona isso. A bola corre, ela foge, ela sai do teu pé, tem um passe muito no pé. Voltou no segundo tempo, aí bem melhor. Aí quando teve a superioridade, fez o gol. E aí o futebol ele tem esses detalhes todos. Quando o jogo dominado, com a possibilidade mais próxima de fazer o segundo gol, toma um contra-ataque, ou toma uma jogada individual, no cruzamento acaba talvez na única oportunidade do segundo tempo. Mas no momento melhor, o Milionários no primeiro tempo não fez. Nós no segundo tempo fizemos e teve essa oportunidade que deu gol de empate. Bom, vamos começar fazendo alguma crítica aqui ao Tite, que acabou ali, na resposta dele, corroborando com algumas críticas que eu já iria fazer, que já fiz no grupo de membros, a escalação dele, etc. Bom, a resposta dele fala sobre os primeiros minutos do Flamengo serem muito bons, e é verdade. O Flamengo criou 2 chances claríssimas de gol nos primeiros 15 minutos. Num jogo como esse, em altitude, o adversário joga a favor do tempo. O jogo mantido em disputa por mais tempo favorece o time que tem maior fôlego e que sabe utilizar os efeitos da cancha ali. E aí o Tite toca num ponto que é o que eu mais falo, sobre a resistência do ar na bola, sobre como a bola foge, como a bola escapa. Por isso os domínios são tão difíceis e um domínio errado do Pulgar vai vir a decidir o jogo na não vitória do Flamengo. O que não corrobora com isso que ele falou é a própria escalação dele com o Bruno Henrique pelo lado direito. Bruno Henrique pelo lado direito, além de não ajudar fazendo uma dobra nos corredores, contribuindo para que o Flamengo tivesse ali muitas bolas na área, especialmente na segunda metade do primeiro tempo e no fim do jogo, além de não fazer, mas especialmente na segunda metade do primeiro tempo, além dele não fazer essa dobra muitas vezes e deixar espaço nas costas por conta dos longos deslocamentos que ele faz, ele vai receber bola como no seu melhor contexto? Em profundidade. Os passes em profundidade não são passes no pé. E é por isso que os passes em profundidade erram tanto. É por isso que o Pulgar errou tanto nesse jogo, tentando vários passes em profundidade. É por isso que o Cebolinha quase não conseguiu jogar, porque as bolas iam na frente dele, ele não conseguia chegar em várias delas, porque esse passe em profundidade não é o adequado. Então acaba que ele respondeu que o passe em profundidade, que o passe é melhor no pé e que a bola escapa muito, mas ele colocou um time para jogar em profundidade com o Bruno Henrique, o que não faz o menor sentido. Falou também que pelos corredores laterais o adversário atacava, mas escalou o Bruno Henrique pelo lado direito.
não tendo ali o Luiz Araújo, um cara que seria além de um pulmão, um cara que poderia fazer, manter um pouco esse bloco mais compacto, manter um pouco essa dobra no corredor lateral. Então, nas respostas, muita verdade do Tite, mas também uma admissão de erro parcial ali, especialmente nessa escalação do Bruno Henrique do lado direito. Queria que você falasse um pouquinho da escalação inicial que você levou a campo, o Davi Luiz no lugar do Léo Pereira e também o Vinha no lugar do Ayrton Lucas. Queria que você explicasse o porquê dessas mudanças, uma defesa que vinha sendo já tão sólida, se teve alguma questão por conta da altitude também para projetar a partida contra o Bolívar na próxima rodada da Libertadores. Nós viemos com 9 jogadores que tinham algum problema. 9 no último jogo. Até agora, e nós tínhamos que fazer uma revisão. Eu não posso entrar com 9 jogadores que algum sentindo, com algum detalhe mais, até porque, e esse é o detalhe mais importante, nós temos jogadores e um plantel com muita qualidade. Então, quando tu tem a necessidade, que ela é clínica ou que ela é física do decréscimo, naturalmente tu tem esses grandes jogadores para poder participar. E aí entram-se os nomes que tu citaste. Bora lá falar um pouco sobre isso, né? Então, a Letícia perguntou ali para ele sobre as mudanças que ele fez no time titular, muito por conta dessa polêmica de ele eventualmente ter poupado para jogar a final do estadual. Vamos lá, gente. Os jogadores que saíram do time foi Ayrton Lucas pelo Matias Vinha. Matias Vinha é um jogador que muita gente cotou como titular natural para a posição. E aí sim, corrobora com a estratégia de jogo de mais construção, de um jogo mais apoiado por dentro, de bola mais no pé. Então tem tudo a ver a escolha pelo Matias Vinha, além dessa questão física que ele falou dos 9 desfalques. O que aconteceu foi que o Matias Vinha em campo, ele talvez foi o pior jogador em campo. Condicionado talvez pela chance claríssima de gol que perdeu no início do jogo. Talvez, mas caras muito técnicos, de muito refino de passe, esses caras são os que mais sofrem em altitude, é incrível isso. Quem se lembra de como eram os jogos do Everton Ribeiro na altitude? Como foi o jogo do Pulgar? Como foi o jogo do Vinha? Caras assim, muito técnicos, alguns caras ocorre de acontecer isso. Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, claramente uma questão física. E aí, por que não o Léo Ortiz? Gente, o Tite, quem acompanha o Tite há um pouquinho mais de tempo sabe que ele é psicótico com a tal meritocracia dele, é psicótico com a tal justiça da bola, e ele não ia dar essa oportunidade para o Léo Ortiz, antes queimando etapas ali, até do Davi Luiz, que veio fazendo uma boa temporada quando utilizado. Além disso, existe uma questão até com o jogador que está chegando. Ele não vai jogar o Léo Ortiz numa estreia ruim, para ele começar a trajetória dele no Flamengo já eventualmente perseguido por uma partida em condições atípicas, com o time já muito desfalcado na altitude. Além disso, o Davi Luiz é um jogador bom no jogo aéreo, muito experiente, ele fez uma boa partida. Claro que muita gente está viralizando uma falta que ele tentou cobrar do meio de campo. Gente, ele errou cobrando essa falta do meio de campo, mas caramba, a gente vai poder aqui falar de futebol com seriedade ou a gente vai se apegar a uma falta no meio de campo que não daria em nada, ele tentou chutar direto e não considerar o jogo que ele fez. Ele fazia um combate muito bom, um combate físico, antecipando as jogadas, vencendo a primeira bola, inclusive o gol do Flamengo vem ali de uma situação que o Flamengo consegue fazer o pé de pressiona, consegue acontecer um bloqueio, aí o Pulgar tenta uma finalização nada a ver, de muito longe, no rebote acha um ótimo passe pro Arrascaeta. Então o Davi fez um bom jogo. E qual o problema dele ter jogado? O problema, na minha opinião, foi exatamente a escalação do Bruno Henrique. O menino Igor Jesus realmente não jogou bem. E tá tudo bem, tá na conta aí de Libertadores. E ele entrou com o Alan no segundo tempo e o Alan foi muito bem, né? Trazendo, pacificando ali mais o jogo. Mas a gente vai já falar nisso. Tite, quem acompanha a sua carreira sabe que em momentos assim, quando o resultado no fim da partida não é exatamente o que parecia ser o que iria acontecer e o que vocês desejavam, você sempre tenta tirar algo positivo do que aconteceu em campo. Hoje, o que seria de positivo para a evolução desse time na sequência da temporada? Primeiro, trabalhar com a verdade, né? Não adianta querer esconder essas situações. Então eu procuro ser bastante realista nesse aspecto. E tive a condição de colocar de que no primeiro tempo, depois dos 15 primeiros minutos, a equipe esteve abaixo do seu padrão normal. Por N fatores, mas ela esteve abaixo. Então ela tem essa condição. Ela voltou bem melhor. Ela botou bem melhor, fez o gol e merecidamente fez o gol. E botou um volume muito grande. Botou o número de oportunidades, corrigiu aquilo que tinha de deficiência e botou um volume muito grande. E a bola ela tem disso. Daqui a pouco num erro, numa jogada individual, num jogador que acabou com força, com ímpeto, teve a possibilidade. Mas ela tem sim aspectos de aprendizagem, de evolução, de saber que por vezes tu tem que ter um passe mais curto, para que mantenha uma posse de bola como calibrar melhor essa situação, e que são processos da equipe de evolução também.
O Tite tomou muito cuidado para falar, mas ele concorda com as pessoas que acham que o Rossi não precisava ter forçado aquele passe. Eu acho que o passe foi ótimo, mas o Tite acha que dava para ter evitado o passe, né? Eu acho que o Pulgar acabou errando o domínio e depois ele que toma tantos cartões acabou não indo no meio do adversário tentando fazer um corte na bola ali, né? Mas eu respeito e entendo, ele é o técnico do time, ele acha que possivelmente o Rossi tinha que ter jogado mais curto ali naquela jogada, né? Interessante ver essa ideia aqui. Então o Tite concorda que o Rossi deveria ter jogado mais curto ali e não dado essa bola um pouco mais longa, apesar de ter sido bom o passe, por conta da altitude, deveria ter sido evitado. Tite, Bruno, boa noite, Eugênio Mel da ESPN. Tite, queria te fazer 2 perguntas sobre substituições. A entrada do Alan no lugar do Igor, no intervalo, acho que isso muda um pouco do time do Flamengo, você fala que volta mais forte. E depois, a saída do Pedro. E aí o Bruno passando para jogar mais centralizado. Intenção, o que funcionou e o que talvez não tenha funcionado nessas 2 mudanças. Primeiro, Alan, ele te dá ritmo. Ele é um jogador que ele te dá cadência, passe curto, e ele te dá volume. Então, tem os dois, sair dessa primeira pressão com essa entrada bem do Alan, né? Quando tem o BH, tu tem um jogador para as 3 posições na frente. Um adversário que se expondo, ele ia ter a oportunidade de a gente puxar contra-ataque e não tem problema na bola aérea. Afora aqui, o desgaste todo, em termos de altitude, que eu tenho que renovar a equipe, né? E esse era um dos aspectos. Eu tenho que ficar renovando, como o Milionários fez, nós também, depois da entrada do Ayrton, tu vê que puxou o Câimbra, o Varela, nós viemos com uma viagem desgastante, depois de um jogo que foi também, para nós, bastante extenuante. Então, todo esse contexto, ele fazia com que eu tinha necessidade de utilizar todos os atletas, porque o grupo do Flamengo nos proporciona isso. Eu até falei um pouco disso, que possivelmente eram essas as intenções no grupo de membros. Acho que ele fez certo ao tirar o Pedro, tá? Assim, o Pedro é o cara que ele vai te dar o quê? Pivô ali, numa bola longa, você ganhar uma primeira disputa para apoiar o time e trocar passe. Mas claramente a intenção dele após fazer 1-0 era encontrar um adversário que estava com um jogador a menos, que ia se expor mais, ia ter um jogador a menos para fazer a transição defensiva, era pegar essa galera no contra-ataque. O Bruno Henrique, para contra-ataque, é uma ótima opção. E, além disso, tem a bola aérea ofensiva e defensiva ao seu favor. Essa foi a intenção do Tite. Eu achei correta a intenção de ter o Bruno Henrique como o cara mais avançado e não mais na ponta, porque você começa a defender melhor também os seus lados. Mas eu sinceramente não acho que para um contexto de altitude é adequado você jogar no contra-ataque, porque você precisa, para jogar no contra-ataque, usar muitos passes em profundidade, e os passes em profundidade são os passes que mais você vai errar. E acabou que o Flamengo errou bastante, não conseguiu ficar mais do que deveria ter ficado com a bola nessa reta final do jogo e não conseguiu vencer. É verdade também que o Flamengo não tinha no banco ali grandes caras para trocar passe, mas eu teria colocado ali possivelmente o Vitor Hugo no lugar do próprio Bruno Henrique ou do Pedro, poderia ser no lugar do Pedro, e aí até você manter uma opção de velocidade, mas você traz o Vitor Hugo, que é mais característica de meio, para trocar passe, né? Para ter essa retenção da bola. Ele dobrou a aposta no contra-ataque, que também é uma estratégia que também poderia ter vencido o jogo, que só não foi vencido por conta de erro individual do Pulgar. Mas a intenção dele foi essa e acabou não dando certo. Ele é admirado muitas vezes justamente pela sensatez, e acabou de falar de jogar com a verdade, né? Que é importante para aprender sempre para os próximos passos. Agora, fazendo uma análise sobre a partida e com as alterações que aconteceram, especialmente depois que o Flamengo teve o pênalti a seu favor, o Milionário ficou com um jogador a menos, você faria algo diferente? Acha que faltou um pouco mais de ousadia, de ir para cima e tentar, talvez, ampliar o placar em vez de administrar e a gente o Flamengo acabar sofrendo, né, o empate ali? Obrigado. Ele não procurou administrar o jogo. Ele continuou agredindo o adversário. Ele botou 3 atacantes de velocidade. Ele botou jogador de mobilidade que tem cabeceio. Ele não trouxe gente para trás. Ele não trouxe, o que ele trouxe era trocando peças para ter um fresh maior, mas ele não trouxe para trás. O que aconteceu foi que o Milionários, com 10 homens, ele trouxe com uma marcação baixa. Uma marcação pressão baixa e puxando contra-ataque. Por quê? Porque ela não dava para externar. Então, ele atrasou a sua linha de marcação, né? E talvez nós não conseguimos furar esse bloqueio com essa situação. Mas ele não voltou. Ele buscou o segundo gol. Talvez se ele quisesse ficar todo mundo atrás e não sair, talvez ele saísse com a vitória. Mas não é característica dele. E nem minha. Isso é uma situação de covardia. Você faz com o jogador, mas não tem equilíbrio. Aconteceu porque o futebol proporciona isso. No lance individual, tu erra um passe, tu puxa o jogador de velocidade, um fresh pitado e faz uma finta. Ele é do jogo. Ele é. Entrou numa seara mais aí de falar do que é
como poderia ter vencido jogando mais recuado, que poderia ter baixado. Aí ele se confundia um pouco ao falar ele falando de si próprio, ele falando do outro, ele falando do Flamengo. Meio confusa essa resposta do Tite, mas meio que dizendo que ele não venceu utilizando uma opção que não foi uma opção covarde, mas foi uma opção estratégica. Também não acho que tenha sido covarde, só não teria sido a minha opção. E aí acho que se perdeu um pouco aí na resposta meio nada a ver aí, eu acho, do Tite nessa daí. É isso aí, galera. Deixa o like de vocês aí, se inscreve no canal, acompanha a minha transmissão tática de todos os jogos do Flamengo via grupo de WhatsApp. R$5 por mês você se torna membro do canal e acompanha a minha transmissão tática via WhatsApp durante os jogos do Flamengo. Também acompanha o grupo de membros. Acho que o Flamengo deveria ter feito uma estreia melhor, especialmente em desempenho. Acho que o resultado foi ok, tá? Poderia ter vencido, vídeo e circunstâncias do jogo, não aconteceu, houve erro individual. O Flamengo não tomava gol há um século, não é isso que vai invalidar um time que está indo bem e que tem muitas qualidades. O Tite errou, cometeu erros no plural na partida, elenquei alguns deles aqui, mas ele vai errar e vai acertar, é natural. No Flamengo, o técnico de futebol parece não ter chance de errar, parece não ter curva de aprendizagem, não poder ter curva de aprendizagem. E por isso que a gente não vê nenhum técnico iniciar e terminar uma temporada desde sei lá quando, 2013. Então, acho que o Tite errou sim, precisa ser cobrado sim, a altitude influenciou sim, precisa ser ponderado sim, e as críticas podem acontecer num ambiente saudável onde a gente critica e compreende ao mesmo tempo. O problema todo é que ir para críticas mais veementes gera a situação da gangorra, a situação da polarização, que vai fazer com que a audiência corra para um lado ou para o outro e que as duas audiências comecem a rivalizar. Falar que várias coisas podem ser verdade ao mesmo tempo não engaja tanto assim, e é por isso que é tão, cada dia menos, equilibrado o debate sobre futebol, e a cada dia menos as mesas redondas e etc. tornam-se mais e mais chatas e insuportáveis, tá bom? Então, se você quiser escutar uma voz um pouquinho mais ponderada, eu acho que esse aqui é o teu lugar. Caso queira ir mais pro lado da gritaria, aqui definitivamente não é o lugar certo, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui.